Cumprimento a todos! Você já se sentiu esquecido por Deus? Você já se sentiu abandonado em meio ao caos? O Salmo 74 é um clamor profundo e hoje vamos mergulhar nesse texto e encontrar esperança onde parece haver apenas desespero. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, no nosso momento de devocional. Eu sou o pastor José Carlos Carvalho e aqui falamos sobre fé, esperança e a palavra de Deus todos os dias. Já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum devocional como este. Hoje, nesse Salmo 74, vamos falar quando Deus parece em silêncio. Vamos ler esse salmo aqui na versão NVI, que diz o seguinte: por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança, que resgataste no Monte Sião, onde habitaste. Volte os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas, esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo no teu santuário, profanaram o lugar da tua habitação do teu nome. Disseram no coração: vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais miraculosos. Não há mais profetas. E nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fique de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade. Trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder. Quebraste as cabeças das serpentes das águas. Esmagastes as cabeças do Leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secaste rios perenes. O dia é teu, e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua. Determinaste todas as fronteiras da terra. Fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor. Como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se encheram os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Que salmo bonito, né? Um tanto quanto pesado no início, mas tem lições práticas para a nossa vida. O Salmo 74 é um salmo de lamento de um autor chamado Asaf, que expressa a dor e a dúvida do povo de Israel perante a destruição do templo de Jerusalém, provavelmente devido àquela invasão da Babilônia. O salmo clama a Deus para que intervenha,
lembrando-se da sua aliança e do seu poder, e manifesta a necessidade de que Deus levante e defenda o seu povo que está oprimido e humilhado por esses inimigos. Encontramos aqui uma tensão espiritual. O salmista pergunta: por que, Senhor, rejeitas para sempre? É um grito de angústia que muitos de nós já fizemos em alguns momentos difíceis. Encontramos aqui paralelos com a nossa vida atual. Quantas vezes nos mergulhamos e nos perguntamos: onde está Deus quando tudo está desmoronando? Assim como no Salmo 74, hoje ainda podemos clamar. A autoria desse salmo, o Salmo 74, é atribuído a Asaf, e há a possibilidade de ser outro Asaf, um descendente do grande músico e cantor da era de Davi e Salomão, ou um salmista que escreveu sob o nome de Asaf, pois os filhos de Asaf eram conhecidos como cantores e levitas. E o contexto da escrita desse salmo? A maioria dos comentaristas concorda que o salmo foi escrito em um tempo de grande adversidade para o povo de Israel. A destruição do templo de Jerusalém e a opressão sofrida pelo povo indicam que o salmo foi escrito após essa invasão babilônica e a destruição da cidade por Nabucodonosor, ali em meados do ano 586 a.C. Mas vamos olhar para esse salmo, dividi-lo, vamos esboçá-lo e entender os temas centrais de cada parte, de cada estrutura. Nos 11 primeiros versículos, nós temos aqui lamento e dúvida. O salmista clama a Deus, questionando o porquê da sua aparente rejeição e o afastamento do seu povo. Ainda descreve a profanação e a destruição do templo e dos lugares santos. Menciona a falta de sinais divinos e profetas e os insultos e as blasfêmias dos inimigos contra o povo e contra o próprio Deus. Isso é um retrato de um caos em que se encontra o povo de Israel por conta do pecado de se afastar de Deus, por conta da idolatria. E as consequências estão aí. São gravíssimas, são catastróficas. E o salmista retrata tudo isso. Nos versículos 12 a 17, nós vemos aqui o salmista esboçando a memória dos grandes feitos de Deus. Em meio a todo esse caos que ele enxerga, ele consegue relembrar de quem Deus é e o que Deus fez. O salmista recorda a Deus o seu poder na recriação, como na divisão do mar, a destruição dos montes marinhos, que ele cita aí como Leviatã, e a criação do sol, da noite e da luz. Ele fala assim: lembra disso. Ele está pedindo para que Deus se lembre disso. É como se estivesse conversando com alguém que esqueceu do poder que tem, da autoridade que tem. Olhando, está vendo tudo isso, Deus? Está vendo tudo isso que fizeram conosco? Esqueceu que tu tens poder para reverter essa situação? Esqueceu que eles destruíram essa cidade, esse templo? Mas o sol, a lua, tudo o que foi criado é obra tua. Esqueceu que eles destruíram tudo isso, mas o Senhor que dá poder aos animais e derruba aqueles animais ferozes e dá como alimento para os outros. É como se ele estivesse dialogando com alguém que tem nas mãos o poder, a autoridade, e que tem nas mãos esse poder de reverter toda essa situação. Isso nos leva a entender quem é Deus, né? A gente às vezes esquece quem Ele é, o que Ele pode fazer. Nos versículos 18 a 23, nós temos aqui uma oração por intervenção e reconstrução e restauração. O salmista clama a Deus para que se levante, para que lembre-se da aliança e
do seu povo, da sua congregação. Pede que Deus anule todo aquele sofrimento, que Deus defenda a sua causa e não se esqueça do povo aflito e oprimido. Expressa a esperança de que o Senhor irá intervir, que irá defender o seu povo e destruir definitivamente o mal e os seus inimigos. Mas quais são os ensinos principais e práticos para a nossa vida? No Salmo 74, percebemos aqui que Deus não esquece do seu povo. O destaque está no versículo 2, quando ele fala: lembra-te da tua criação. Outro ensino prático que encontramos aqui é o silêncio de Deus não é sua ausência. O fato de Deus aparentemente estar em silêncio não significa que ele está ausente e muito menos inoperante. E a reflexão sobre a nossa sensação de abandono e como confiar mesmo quando a gente não percebe Deus agir, mesmo quando a gente está enfrentando uma espécie de silêncio de Deus. Outra lição prática aqui é a soberania de Deus na história. Nos versículos 16 e 17, o salmista diz: teu é o dia, tua também é a noite. Ele mostra que Deus é soberano, que tem poder sobre o ciclo do universo, sobre tudo que está acontecendo. Deus não apenas tem poder, foi Ele que criou e Ele que determinou que assim acontecesse. O salmista nos mostra essa beleza da soberania de Deus em meio a esse caos, em meio à destruição. Encontramos aqui também outro ensino prático: a oração como resistência e fé. Como resistir ao caos, mesmo em dor? O salmista ora. Isso é uma fé viva. Mesmo quando tudo parece que vai piorar, que não tem resposta, que não tem solução, nós precisamos manter a nossa fé viva. Saber que a nossa fé nos dá resistência. E essa fé que resiste é fruto de um coração que se abre diante de Deus em oração. Como eu sempre tenho dito, que oração, no mínimo, é uma terapia, que a gente coloca para fora as nossas dúvidas, incertezas, as nossas queixas, os nossos temores, as nossas decepções e fracassos. E eu gostaria de orar por você. E gostaria também de desafiar você a orar. Diga: Senhor, em mesmo a dor, não nos deixe esquecer da tua fidelidade. Eu desafio você a meditar nesse Salmo 74. Medite ele por uma semana. Escreva uma oração pessoal baseada nesse Salmo. E deixe orar por você, como eu tenho sempre feito nesses devocionais. Pai bondoso, Pai querido, como é bom confiar na tua palavra. Como é bom saber que, meio ao caos que se instala ao nosso redor, em meio a destruições, a perseguições, a dor, em meio à tristeza, à angústia, a mesmo fracassos e decepções, todas elas da vida, nós podemos confiar na tua promessa, no teu poder, na tua presença. Como é bom saber que, diante de tudo isso e do aparente silêncio, nós podemos ter certeza de que o Senhor não está inoperante, que o Senhor está agindo e que no tempo certo vai levantar a tua mão e reverter toda e qualquer situação. Como é bom saber que, diante desse caos que se instaura ao nosso redor, nós temos um Deus que é Pai amoroso, que é Pai bondoso e que cuida de nós e que está nos fazendo mais fortes, mais maduros para enfrentar as decepções da vida. E é baseado nessa certeza que eu peço
que eu intercedo pela vida desses ouvintes, como eu tenho sempre pedido. Entra com providência, Senhor. Defende a causa dos teus servos. Dá ganho de causa para eles. Tira lá da justiça aquela causa que está emperrada, que está demorando. Coloca ali na frente, Senhor, para que seja analisada e para que logo os teus servos tenham uma resposta de vitória, de conquista, para terem a fé edificada e terem mais motivo para te agradecer. Traz cura para aqueles que estão com a sua saúde precária, que estão enfrentando enfermidades, sejam elas quais forem, físicas, emocionais, espirituais, mentais. Traz cura, traz esperança, Pai. Traz restauração, dá uma nova unção para aqueles teus servos que estão no meio de tudo isso, pensando em abandonar o ministério, ou outros que já abandonaram, aqueles que estão pensando em sair da igreja ou já saíram. Confronta eles e traz de volta para receber o bálsamo da tua presença. Ó Senhor maravilhoso, tem misericórdia do teu povo. Estamos vivendo momentos difíceis, o Senhor tem acompanhado, em que a justiça está sendo torcida, onde os verdadeiros inocentes estão sendo presos, acusados, e os bandidos que têm dinheiro estão sendo soltos. Muda esse quadro, Pai. Faz a tua verdade prevalecer, porque tu és o justo juiz, o supremo juiz soberano do universo. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Está aí, gente. É um prazer estar com você aí todos os dias dessa maratona prazerosa. Estamos chegando no Salmo 74, quase chegando no meio do livro de Salmos. Esse salmo que tem o livro de 150 salmos. Então a gente vai aí recorrer, né, e percorrer esses salmos de uma maneira maravilhosa, prazerosa nos nossos devocionais. Eu sou grato a Deus por sua vida que tem acompanhado esse canal. A minha oração, como sempre, que o Espírito Santo de Deus derrame bálsamo sobre a sua vida. E eu conto com você. Se esse devocional falou a sua mente, ao seu coração, não guarde para você. Compartilhe com seus amigos. Escolha aí 10 amigos ponta firme. Compartilhe esse devocional. Peço para que eles assistam, se inscrevam e compartilhem com os outros. E você, se não é inscrito, inscreva-se. Tem um sininho aí, ative esse sininho para receber as nossas notificações. Sempre que vier um devocional novo, um vídeo novo, um estudo, você será notificado em primeira mão. Não esqueça de dar sua curtida, dê o seu like, deixe o seu like, faça um comentário e eu terei o enorme prazer em responder. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.